Todos os anos, a Forbes lança a lista dos homens mais ricos do mundo. Embora os valores sejam surpreendentes, o que realmente intriga não é quem está na Forbes, mas quem não está. Os verdadeiros mais ricos do mundo, que não só não estão na Forbes, como por trás dos bastidores, promovem guerras, discursos ideológicos e mandam na economia global. Os trilionários que não só não aparecem na Forbes, como não podem aparecer. Mas para você entender isso, primeiro você tem que conhecer os dois homens mais ricos do mundo atualmente. Desde 1987, a Forbes divulga ano a ano uma lista que ranqueia os homens mais ricos do mundo. A publicação divulgada em 2022 havia 2.668 pessoas, com um patrimônio superior a US$ 1 bilhão. A soma das riquezas de todos eles ultrapassa a casa dos 12 trilhões de dólares. E nos últimos anos, a briga pelo top 1 dessa lista sempre ficou entre o Jeff Bezos e o Elon Musk. Mas atualmente quem é o mais rico do mundo é o Elon Musk, que segundo a Forbes é o homem mais rico do mundo com patrimônio estimado em 219 bilhões de dólares. O sul-africano de nascimento, que cresceu no Canadá, fez sua fortuna nos Estados Unidos por meio de investimentos diversificados. Musk é CEO e cofundador da Tesla, além de liderar SpaceX, Hyperloop, Neuralink, Starlink, The Boring Company, SolarCity e anteriormente o PayPal. E como eu disse, a briga nos últimos anos tem sido entre o Elon Musk e o Jeff Bezos. No caso do Jeff Bezos, a sua fortuna está avaliada em 171 bilhões de dólares. O bilionário fundou a Amazon em 1994 como um site de venda de livros e posteriormente expandiu seu negócio para produtos eletrônicos, vestuários e outras coisas. A riqueza de Bezos vem principalmente das ações da Amazon, mas o bilionário também detém investimentos em outras empresas como Uber, Airbnb e Twitter. Mas sabe o engraçado do que eu tô falando? É que há pouquíssimo tempo atrás Bezos era o homem mais rico do mundo e agora você deve estar imaginando que ele é o segundo perdendo para o Elon Musk, não é? Não. Para a surpresa de muita gente, agora quem é o segundo homem mais rico do mundo é o Gautam Adani. Mas quem é Gautam Adani? Atualmente, o Gautam Adani tem o título de homem mais rico da Ásia. E além de ter o título do homem mais rico da Ásia, Adani ocupa o segundo lugar no ranking dos homens mais ricos do mundo em 2022, ultrapassando o Jeff Bezos. Adani é o fundador homônimo da Adani Group e controla empresas que vão desde portos e aeroespacial até energia solar e carvão. Mas a questão é que em 2022 o seu patrimônio aumentou 20 bilhões de dólares. Ok, mas como isso aconteceu? Bem, o indiano se beneficiou de um aumento na demanda de carvão que catapultou sua ascensão nos últimos meses, segundo a Bloomberg. Outro fator determinante para o crescimento de sua fortuna foi o início da crise global na saúde, pois o primeiro-ministro indiano teve que focar muito no desenvolvimento das vacinas, fazendo assim com que a sua riqueza disparasse. O que eu estou literalmente falando é que é a primeira vez que um asiático aparece em um lugar tão bem posicionado no índice das riquezas da Forbes. Porque sempre que sai a lista da Forbes, nós já estamos acostumados que a grande maioria são dos Estados Unidos e o complemento são dos europeus. E sempre a lista é formada por homens e não por nenhuma mulher. Claro, aqui eu estou falando dos 10 mais ricos do mundo, os que a fortuna passam de 100 bilhões de dólares. E para você ter uma ideia do que eu estou falando, no top 10 da lista, 8 são empresários americanos, apenas um é europeu e um é asiático. Sim, assim como o Gautam Adani pegou muita gente de surpresa, pois não imaginariam que ele estaria no top 3, muita gente também não sabia do que eu vou falar agora. A Amazon é conhecida por muitos como trabalho escravo de carteira assinada. Caso você esteja pensando se eu estou falando daquela Amazon na qual Jeff Bezos se tornou, inclusive por muito tempo, o homem mais rico do mundo, sim, eu estou falando dessa Amazon mesmo. Então agora eu vou te explicar por que a Amazon é conhecida como a empresa de trabalho escravo com carteira assinada. Houve uma matéria bem interessante que saiu na The New York Times sobre a experiência de trabalho na Amazon. E eu já te antecipo que a matéria não foi muito bem aceita por parte dos executivos, empresários da Amazon. Basicamente, a Amazon estava recebendo denúncias, e não poucas denúncias. Essas denúncias partindo de funcionários e ex-funcionários, na qual eles dizem que a Amazon cria um ambiente de trabalho
trabalho que provoca os funcionários até eles serem o mais produtivo possível para a empresa. O que eu estou falando aqui é de um nível de exigência, de uma sobrecarga tão grande que literalmente quase todos os funcionários chegam a chorar. E antes que você me pergunte, eu já te antecipo que aqui estamos falando de quem trabalha no centro de distribuição. Mas o centro de distribuição não é o único setor na qual tem reclamação. Por exemplo, assim como acontece a Black Friday, na Amazon acontece a Amazon Day. E a Amazon estava prometendo entrega em um único dia, mesmo quando estamos falando de muitas compras. Ou seja, tanto o setor de distribuição quanto o setor de envio estavam reclamando de trabalho escravo. Mas o que parece até piada é que quando você vê a sede da Amazon, você vê na verdade o contrário disso. Parece ser um lugar maravilhoso para trabalhar. Não, peraí, a Amazon é um lugar maravilhoso ou horrível para se trabalhar? Bem, antes de responder essa pergunta, você já pensou, um executivo da Amazon, as pessoas que estão lá entre os donos da Amazon, será que nenhum deles nunca parou para pensar sobre isso? Sim, o Tim Gray, por exemplo, ele foi ex-presidente da Amazon, foi. Sabe por que eu disse no passado? O próprio Tim Bray, ele explica que na Amazon existem duas classes de trabalhadores. E eu sei que você pode pensar que eu estou aumentando ou inventando informação, então veja o próprio Tim Bray falando a respeito. It's all about power. The engineering workers are high paid and in demand, and if they're not happy with their work at Amazon, they're going to go get a job at Microsoft or Facebook or some hot new startup. They have power, so they get good treatment. And in the warehouse, the workers have no power. And so they get a very different kind of treatment. They're in what you might want to call a different class, but that word is unfashionable in 2020. The stories we hear about the company refusing to share information about who's sick and who's not, about social distancing, except at shift peak when those trucks have to be loaded, about officially just shipping essentials. But we still hear stories about people moving pallets of iPhone cases and Pepsi products. And especially, more than anything else, about how the people who speak up get fired. Quando se fala trabalho escravo, as pessoas entendem errado o termo, ou melhor, interpretam de maneira diferente o que essa frase pode significar. Até porque no dia 13 de maio de 1888 chegou ao fim o trabalho escravo no Brasil. Após 4 séculos de escravidão, tortura e maus tratos, os negros estavam totalmente libertos perante a lei. Ok, a Lei Áurea fez acabar a escravidão. Trabalho escravo é outra coisa. Entenda bem, trabalho escravo é quando você tem que trabalhar em condições desumanas para poder sobreviver. E não por escolha, mas porque você não tem opção. Então, a escravidão acabou, mas o trabalho escravo não. Ah, cara, que é isso? Se uma pessoa está insatisfeita com o seu trabalho, ele se demite e vai para outro, não é? Não, não é bem assim. Nos anos 1700, nós tínhamos uma coisa chamada capitalismo de mercado. Depois, nos anos 1900, tivemos o que chamamos de monopólio e atualmente estamos vivendo algo bem estranho. Uma coisa que se chama capitalismo tardio, onde pode levar 90% da população ao trabalho escravo. Vou repetir, 90% da população mundial através do trabalho escravo. Eu estou literalmente falando que você não vai se demitir da empresa, porque se você se demitir da empresa, você estará ferrado. Você vai trabalhar em algo que você odeia, recebendo mal e nem terá a opção de se demitir. Eu vou te explicar. Você já ouviu a sigla FANG, que significa Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Outra interpretação seria Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Essas 6 companhias indiretamente, quase de forma direta, controlam o mundo. Para você ter uma compreensão, o crescimento da Amazon destrói pequenos negócios e milhões de empregos. O que eu estou falando é que literalmente sai mais barato você comprar no site da Amazon do que em uma loja física. Em outras palavras, sai até mais barato você vender o seu produto dentro da Amazon do que, por exemplo, fazer tráfego pago para levar o seu público para o seu próprio site. E você lembra do que o Facebook fez? Toda vez que surge um concorrente como o Instagram e o WhatsApp, o Facebook compra o concorrente. E a Amazon tem capital para fazer exatamente isso. E caso o concorrente não queira ser vendido, como foi o caso do Snapchat, que tinha uma funcionalidade muito similar ao que hoje chamamos de Story. Bem,
O Facebook simplesmente copiou na cara dura a única funcionalidade que fazia o Snapchat ser tão famoso e, enfim, o Facebook praticamente quebrou o Snapchat. Mas e o que acontece se a sua ganância e o seu ego for tão elevado a tal ponto que, se o seu concorrente não querer ser vendido de jeito nenhum, você fazer de tudo para literalmente quebrar a empresa do seu concorrente? Tá, mas a Amazon faz isso? Bem, a Amazon pode baratear o seu próprio produto até o seu concorrente quebrar. Até porque, se você vai comprar um iPhone por 10 mil reais em uma loja e em outra loja por 5 mil, em qual loja você vai comprar? A Amazon pode ficar no prejuízo até quebrar o seu concorrente. E a Amazon aprendeu isso com outra pessoa anterior a ele, John D. Rockefeller. Então, para você entender o que é um capitalismo tardio, você tem que entender de forma prática o que é um monopólio, entendendo como Rockefeller conseguiu se tornar trilionário, construindo um dos maiores monopólios de todos os tempos. A família Rockefeller é uma das famílias mais ricas do mundo. E sim, a família Rockefeller ficou muito conhecida por causa do John D. Rockefeller. O John nasceu no dia 8 de 6 de 1839 em Nova York. O Rockefeller era filho de um pai golpista, um grande golpista do seu tempo. Eu estou falando que literalmente o pai do Rockefeller vivia viajando aplicando golpes, e às vezes ele até levava os filhos. Sim, o Rockefeller tinha mais 6 irmãos. Então eu estou falando que literalmente o pai de Rockefeller não só era um golpista, como fazia de tudo para que os filhos aprendessem a como também ser golpistas. Então, William Rockefeller, o pai do Rockefeller, não era um bom exemplo para os filhos. Por exemplo, em 1849, o pai do Rockefeller colocou uma arma na cabeça de uma jovem, mas não para assaltá-la, mas para estuprá-la. Dessa maneira, o pai do Rockefeller teve que fugir para não ser morto, e assim a sua família foi obrigada a se mudar para outra cidade, e foi dessa maneira que o Rockefeller começou a trabalhar vendendo doces. Sim, eu estou literalmente falando que o Rockefeller, ainda criança, começou a vender doces para sua família não morrer de fome. Lembrando que eu estou falando de 1849, o Rockefeller vendia doces para não trabalhar nas indústrias. Você não entendeu, não é? Eu vou explicar. A escravidão no Brasil acabou em 1888. Eu estou falando que foi em 1849 que o Rockefeller começou a vender doces. Mas ok, o Rockefeller não morava no Brasil, mas nos Estados Unidos. Pois bem, o trabalho lá nas indústrias beirava a escravidão. Toda essa lei trabalhista que você conhece é algo bem recente. Se você sofresse um acidente e perdesse um braço, você simplesmente seria substituído por outra pessoa. Ou seja, assim como atualmente, se uma máquina não está mais servindo, ela será substituída por outra, um funcionário que se tornasse inválido para aquele serviço, ele seria simplesmente substituído. No tempo do Rockefeller, um salário mínimo era algo por volta de 3, 4, 5 dólares. E o Rockefeller, sem gastar, apenas juntando dinheiro, conseguiu juntar 50 dólares. Trazendo para os dias de hoje, seria algo como uns 50 mil reais. E o Rockefeller, ele conseguia fazer muito dinheiro muito rápido porque ele seguia uma filosofia que é muito conhecida nos dias de hoje, mas quem popularizou foi ele. Para você enriquecer, você tem que ganhar mais dinheiro do que você gasta, ou como no caso do Rockefeller, nem gastar o dinheiro que ganha. Anos depois, assim que o Rockefeller já tinha muito dinheiro, ele decidiu abrir uma empresa de petróleo. E ele poderia trabalhar com perfuração ou com refinaria, e ele percebeu que refinaria era muito mais lucrativo. E foi assim que ele criou a Standard Oil, que foi um monopólio do petróleo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E foi exatamente assim que o Rockefeller se tornou o homem mais rico do mundo na época, trazendo para os valores dos dias atuais mais de 1 trilhão de dólares. Literalmente, o Rockefeller comprava as empresas concorrentes e, caso a empresa não quisesse ser vendida, ele simplesmente barateava o preço do seu produto até a outra empresa quebrar. E assim, não só o Rockefeller, mas como os Morgans, os Rothschilds e assim por diante, eles simplesmente dominavam o mundo. Melhor dizendo, dominam o mundo. Isso é o que o Olavo de Carvalho chama de metacapitalistas. Eles não estão preocupados apenas em ter bilhões. A briga deles é por se manter no poder. Na verdade, esse nome metacapitalista quem criou foi o próprio Olavo. Então, Olavo, como assim metacapitalista?
O metacapitalista é um sujeito que ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele não quer mais estar submetido às oscilações do mercado. Ele começa a pensar nos seus netos e bisnetos. Como é que ele vai garantir o bisneto, né, contra a roda da fortuna, que é o mercado? Só tem um jeito: dominando o mercado através do Estado. Isso quer dizer que, a partir de um certo nível de crescimento, essas grandes fortunas deixam de ser forças propriamente econômicas e se tornam forças políticas de natureza dinástica, tá certo? Então, com um interesse evidente no monopolismo estatal, do qual são intimamente... Da internet fora daquilo que o seu país limita você a acessar. Não, peraí, cara, mas a Deep Web não é um lugar que as pessoas cometem crimes e tal? Então, aí é onde chegaria na Dark Web, que seria exatamente o lugar que usam para pedofilia, venda de armas e venda de drogas. Sim, a Netflix criou uma série chamada Como Vender Drogas Online Rápido, mas o que muita gente não sabe é que essa série foi baseada em fatos reais. Por mais estranho que possa parecer, o que eu estou falando é que realmente a série da Netflix foi inspirada em um adolescente alemão que construiu um império de drogas dentro do seu quarto na casa dos seus pais. Porém, a série Como Vender Drogas Online Rápido está muito mais próxima de uma série comédia romântica do que um documentário. E por isso a Netflix criou o documentário Shiny Flakes. E nesse documentário, o próprio Maximilian Schmidt conta como foi que ele fez tudo. Quando ele foi preso em 2015, ele tinha 20 anos e foram apreendidos 320 quilos de narcóticos, o que já valia milhões de euros. Você provavelmente está achando que ele foi condenado à prisão perpétua porque a polícia alemã é severa. Que nada. 2015 ele foi preso, 2019 já estava liberado. O mais bizarro é que, teoricamente, todo o dinheiro que ele tinha eram exatamente daqueles narcóticos que foram apreendidos, ou seja, ele ficou sem nenhum dinheiro. E eu não encontrei nenhuma informação dizendo que a polícia encontrou o dinheiro dele, sendo que ele ganhava algo por volta de 100 mil euros por dia vendendo drogas. E caso você tenha pensado, mas aonde diabos esse cara escondeu o seu dinheiro? Talvez o maior erro seja a procura de um lugar físico. Ele não vendia as drogas com dinheiro físico, mas através do Bitcoin. E o seu dinheiro provavelmente está em Bitcoin. Eu não vou te explicar nesse vídeo o que é Bitcoin, quem é o trilionário Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin, porque eu já tenho um vídeo completo sobre isso. E no próprio assunto da Deep Web, eu deveria te falar sobre proxy, VPN, nodos, Tor, Tail, para você entender um certo conceito, mas o vídeo ficaria muito técnico e não é a proposta desse vídeo. O ponto é que para o Maximilian ser preso foi bem complicado, porque quando uma pessoa tentava chegar no seu endereço, dava que ele estava em outro país, e quando chegava num outro país, dava que ele estava em outro país, e assim por diante, e saber qual era o endereço principal era quase impossível, porque esse endereço ficava sempre atualizado. Te dizendo de uma forma bem simples, imagina que você está com o seu celular dentro de um carro e alguém está tentando saber em qual rua você está, mas como o carro está em movimento, está sempre mudando de rua, então com isso sempre estará atualizando o teu endereço. Bem, só que você não está com aquele celular, você está em uma ligação com aquele celular, o seu endereço real é outro. De forma muito simplificada, por isso foi difícil encontrar o Maximilian. Em contraste a isso, o próprio Bitcoin tem uma filosofia na qual você não precisa pagar impostos. Em Bitcoin, você faz as compras sem precisar pagar nenhum imposto, e a única maneira de você pagar imposto para o governo é se você quiser declarar a compra que você fez com Bitcoin, o que é maravilhoso, porque é uma maneira de protestar contra os impostos e você vence, você consegue vencer o Estado. O problema é que também com isso, ele pode ser usado para crimes. Não é novidade para ninguém que existem pessoas que enriqueceram através de criptomoedas. O engraçado é quando alguém enriquece com uma criptomoeda que é um meme, e esse foi o caso do Glauber, conhecido como o milionário do Dogecoin. O Glauber pegou todo o dinheiro que ele tinha, que se tratava de 180 mil dólares, e em poucas semanas esse seu dinheiro se transformou em $1 milhão, pois ele comprou o Dogecoin quando estava valendo apenas 5 centavos. Bem, e o pico do Dogecoin foi de 73 centavos. Nesse momento, seu capital estava valendo $3 milhões. Você deve estar imaginando que ele vendeu no pico, não é? Daqui a pouco eu te falo. Porque a real questão é, como é que uma moeda meme se valorizou?
Bem, no dia 20 de dezembro de 2020, o Elon Musk, sim, o homem mais rico do mundo, fez um post em seu Twitter dizendo One word, Doge. Depois do seu post, o preço subiu de 0,004 para 1 centavo. Sim, se valorizou 150% por influência do Elon Musk. Depois, no dia 4 de fevereiro de 2021, ele postou Dogecoin é a moeda do povo. E assim, ele não parou mais. Foram vários posts enaltecendo a criptomoeda. E foi exatamente através dos posts do Elon Musk que o Glauber decidiu comprar Dogecoin, por influência do Elon Musk. Mas aí a parte interessante, a criptomoeda foi de menos de 1 centavo para 73 centavos por influência do Elon Musk. E sabe o que aconteceu? Bem, em junho de 2021, nós percebemos o que foi que realmente o Elon Musk estava fazendo. Pump and Dump. Eu vou te explicar o que é o Pump and Dump, te explicando o que provavelmente o Elon Musk fez. Ele comprou, por exemplo, $1 bilhão em Dogecoin quando valia apenas 1 centavo, manipulou para subir de preço e quando subiu para 73 centavos, ele simplesmente vendeu todos os seus Dogecoins. E daí você já sabe o que aconteceu. Depois disso, o preço desabou. E sobre o Glauber? Sim, ele se arrepende de não ter vendido quando estava valendo 73 centavos. E uma pessoa que também ganhou muito dinheiro fazendo uma coisa muito parecida com Pump and Dump foi o Narras. Nad Narras foi um homem que desde cedo já cometia crimes, principalmente vinculados ao mercado financeiro. Então, eu não vou falar de maneira técnica o que foi que ele fez. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que uma pessoa comprou R$1.000 em bitcoins quando valia 1 centavo e vendeu quando subiu para 10 centavos. E agora imagina que uma pessoa comprou R$1.000 em bitcoins quando valia R$1.000 e vendeu quando subiu para R$2.000. Quem fez mais dinheiro? Se você acha que foi quem investiu R$1.000 quando o Bitcoin estava valendo R$1.000, você errou feio. Porque pensa comigo, você concorda comigo que o dobro de 1 é 2? Se ele comprou R$1.000 em Bitcoins quando valia 1 centavo e subiu para 10 centavos, isso significa que quando o Bitcoin foi de 1 centavo para 2 centavos, o dinheiro dele já dobrou. Em outras palavras, como ele colocou R$1.000 quando valia 1 centavo e subiu de 1 centavo para 10 centavos, seus R$1.000, no caso, se tornaram R$10.000. Já quem colocou R$1.000 quando valia R$1.000 e foi de R$1.000 para R$2.000, seus R$1.000 se tornaram R$2.000. Conseguiu perceber? É mais ou menos isso que acontece entre o mercado de ações e o mercado de opções de ações. E foi exatamente assim que o Narras fez muito dinheiro. Novamente com o exemplo dos R$1.000. Supondo que uma ação da Petrobras esteja a R$10 e ela sobe de R$10 para R$11, isso significa que os seus R$1.000 foram de R$1.000 para R$1.100. Mas no mercado de opções, se você comprou a opção a R$1, isso significa que se subir R$1, o seu capital dobrou. E foi exatamente assim que o Narras fez muito dinheiro. Existem duas maneiras de você ganhar muito dinheiro com opções de ações. Uma, tendo informações privilegiadas, e a segunda, manipulando o mercado. Existem pessoas que ganham dinheiro com o mercado financeiro fazendo operações chamadas de operação do pozinho. Funciona assim, você coloca R$1.000 em uma opção quando ela está valendo apenas 1 centavo, ou seja, praticamente não está valendo nada. Porém, se ela for de 1 centavo para 2 centavos, você já terá um lucro de 100%. Seus R$1.000 se tornarão R$2.000. E se ela for de 1 centavo para 0, você vai perder os seus R$1.000. Só que aí que está. E se ela subir de 1 centavo para, por exemplo, R$1? Nesse caso, seus R$1.000 se tornarão R$100.000. Então, se você tiver uma informação privilegiada de que alguma ação vai ter alguma notícia boa e o preço vai subir, você não vai comprar ações, você vai comprar opções, porque se valoriza muito mais alto do que a própria ação. Só que o caso do Narras ia além disso. O Narras, ele não comprava somente ações, ele manipulava as ações, fazendo da seguinte maneira: ele ia em vários bancos, pegando muitos empréstimos mesmo, na casa dos milhões, e assim ele comprava ações da Petrobras, sendo que ele já estava sobrecarregado de opções de compra da Petrobras, e quando o preço das ações subia, ele ganhava de maneira absurda.
Fazendo isso, ele chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras. E pela lei básica da oferta e procura, se tem muita gente comprando, o preço sobe. E assim, as ações da Petrobras valorizaram 400%. Ele não só ganhou na valorização das opções, quanto das ações. Ou seja, ele ganhou 30 milhões nessa brincadeira. E ainda não satisfeito, ele refez isso com a Vale, sendo dono de 12% da empresa, fazendo o preço da ação se valorizar 1.600%. Só que essa valorização foi tão fora da realidade que investigaram o que estava acontecendo. E daí, quando descobriu que ele estava cometendo esse crime, por incrível que pareça, ele quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro. E caso você não tenha entendido, como assim quebrou a bolsa, cara? Subiu tanto assim? Cara, o dinheiro dele, se ele fosse sacar esse valor, daria algo por volta de 60 bilhões de reais. A bolsa nem tinha esse dinheiro. Esse é o poder do mercado de opções de ações. Inclusive, ele ficou muito conhecido através do filme A Grande Aposta, um filme baseado em fatos reais que conta como, por exemplo, Michael Burry e outros investidores fizeram muitos milhões e até bilhões apostando contra o mercado americano. Mas isso estamos falando do passado. Atualmente, a maneira que mais dá para ganhar dinheiro com o mercado financeiro é através dos HFTs. HFT significa High Frequency Trading. Ou seja, são algoritmos de alta frequência que operam na casa dos milissegundos na bolsa de valores. Um exemplo de uma operação com HFTs seria, por exemplo, o seguinte: você compra o dólar americano a 5,19 e vende o dólar canadense a 5,20. Inclusive, eu já expliquei como foi que o SBF fez bilhões comprando Bitcoin a um preço em um lugar e vendendo a outro preço em outro lugar. Mas a questão principal dos HFTs não é operar através de arbitragem, mas sim fazendo spoofing, ou seja, manipulando o mercado. Imagina o seguinte: o dólar está a 5,15 e tem um comprador que está querendo comprar a 5,20, querendo comprar bilhões de dólares. Então o preço sobe para que aquele comprador possa comprar. Pois bem, aquela intenção de compra no 5,20 era falsa, pois foi o próprio HFT que estava posicionado no 5,15 que manipulou o mercado para ele ir para 5,20. Talvez você pense: mas ganhar somente 5 centavos, qual é a vantagem disso? Um HFT opera na casa dos milissegundos, fazendo dezenas, milhares, quem sabe até milhões de operações por segundo. Estima-se que 80% das operações na bolsa de valores é através dos HFTs. E antes que você esteja pensando em comprar um HFT, bem, o problema é que eles não custam baratos, sai por milhões. E o detalhe é que quem tem HFT que realmente é muito vantajoso, como o Jim Simons, eles não estão vendendo os HFTs. Até porque se você tem uma ferramenta que faz milhares, dependendo milhões por segundo, por que você iria vender? Um exemplo disso é que o Jim Simons, considerado por muitos o maior trader do mundo, um bilionário matemático brilhante que opera com HFTs, eu já procurei bastante e não consigo encontrar como é a maneira que os HFTs do Jim Simons operam. E se você precisa de um número para entender melhor, a fortuna do Jim Simons é de mais ou menos 24 bilhões de dólares. O cara está na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Então, se é possível ganhar dinheiro com o mercado financeiro, pois é o mercado financeiro, imagina se você tiver talvez a ferramenta mais poderosa do mercado financeiro, na qual você ganha dinheiro a cada milésimo de segundo com cada movimento do mercado. Talvez daí você entenda por que instituições como UBS e JP Morgan têm em suas mãos as mentes mais brilhantes do mundo trabalhando em HFTs. Até porque, para quem faz milhões, ou quem sabe até bilhões todos os meses, por que não ter essas pessoas? Já que você pode pagar caro no HFT para construir e também pagar as mentes mais brilhantes do mundo para estar ali. E também é por isso que é aquele típico exemplo de que quem tem a fórmula mágica não vai te vender. E esse é o ponto dos HFTs. Então, a FANG nos mostra que a internet é a melhor maneira de ganhar dinheiro atualmente. O Bitcoin deixa claro que você pode ser o homem mais rico do mundo e ainda ser um completo desconhecido.
Mas você percebeu que quando eu falo de FANG e Bitcoin ainda assim envolve o mercado financeiro? Tudo que eu falei envolve o mercado financeiro. E a coisa mais poderosa de ganhar dinheiro é HFT. Sim. O que eu estou falando é que eu passei mais de uma década estudando sobre isso e eu tenho 100% de certeza que o verdadeiro homem mais rico do mundo é um trader. Entenda uma coisa, o mercado financeiro só anda em 3 direções, para cima, para baixo e lateral. Se você encontrar uma maneira de ganhar dinheiro nos 3 movimentos, você basicamente quebrou o mercado. Se fazendo 1% ao dia, você consegue em 8 anos fazer R$100 se tornar 1 trilhão, pois você literalmente faz o dinheiro trabalhar para você em juros compostos. Agora entenda, se é possível fazer bilhões se aproveitando de uma distorção de mercado como fez o SBF, George Soros e Michael Burry, imagina uma pessoa que tem uma estratégia infalível usando HFTs. Então eu creio que você esteja entendendo que quando eu falo que eu sou um trader, eu não opero com leitura de candles, Fibonacci ou qualquer uma dessas coisas que não funcionam. Mas não se preocupa que eu fiz um vídeo explicando como é a maneira que eu opero. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico tudo de forma bem detalhada, então vai ver agora.